Bom dia, querido irmão ou irmã. O tempo é um dos maiores dons que Deus nos deu, e, muitas vezes, nos esquecemos da importância de usá-lo com sabedoria. Neste devocional matinal, queremos refletir sobre como podemos aproveitar cada momento, não apenas para nossas atividades diárias, mas para cumprir o propósito que Deus tem para nós. O Salmo 90, versículo 12 nos lembra: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Como você tem usado o seu tempo? Este vídeo é um convite para pensar sobre isso e alinhar seu coração com a vontade de Deus. Ao começarmos o dia com oração e reflexão, podemos pedir a sabedoria divina para cada momento que temos, para fazer escolhas que honrem a Deus e tragam paz e produtividade ao nosso viver. Vamos juntos, neste devocional, entregar nosso tempo a Deus, para que Ele nos ensine a usá-lo da melhor maneira possível. Prepare-se para começar o seu dia com sabedoria e uma oração poderosa que vai ajudá-lo a colocar Deus no centro de todas as suas atividades. Vamos orar para que Deus nos ajude a viver com mais propósito e sabedoria em cada momento que Ele nos dá. O tempo é um dom de Deus. O tempo é um dos maiores dons que Deus nos deu, e, muitas vezes, não damos a devida atenção à maneira como usamos. A Bíblia nos ensina a ver o tempo não como algo que simplesmente passa, mas como um presente divino, um recurso precioso que devemos administrar com sabedoria. Cada dia que nos é dado é uma oportunidade de viver de acordo com o plano de Deus para nossas vidas e de fazer a diferença no mundo, no nosso círculo de relacionamentos e em nossa caminhada espiritual. No Salmo 90, versículo 12, encontramos uma oração profunda que nos lembra da importância do tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esta oração é um convite para refletirmos sobre a brevidade da vida e, ao mesmo tempo, sobre a necessidade de aproveitar cada momento para viver de forma sábia. O salmista, que tem consciência da finitude da vida humana, pede a Deus sabedoria para viver de maneira que faça o melhor uso do tempo. Quando entendemos que nossos dias são limitados, somos mais propensos a buscar maneiras de investir nosso tempo de forma que honre a Deus e contribua para a realização do seu propósito. O tempo não é nosso. Ele pertence a Deus, e somos apenas administradores desse recurso. Como qualquer outro bem que Deus nos confiou, devemos usá-lo de maneira responsável. Muitas vezes, nos vemos consumidos por tarefas cotidianas, obrigações, distrações e pressões externas que nos fazem perder de vista o propósito maior que Deus tem para nossas vidas. Porém, quando percebemos o tempo como algo que nos foi dado por Ele, passamos a ver cada momento como uma oportunidade de glorificar a Deus e viver com propósito. No entanto, usar o tempo com sabedoria não significa simplesmente cumprir uma lista de afazeres ou ser produtivo o tempo todo. Usar o tempo sabiamente envolve discernir o que é verdadeiramente importante e buscar a vontade de Deus em cada decisão. Em Efésios 5, versículo 15 e 16, a Bíblia nos ensina: vede, pois, com diligência como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Isso significa que, em vez de desperdiçar nosso tempo com coisas que não trazem fruto, devemos procurar maneiras de investir nossas energias em atividades que realmente valham a pena. As coisas que não trazem fruto podem ser muitas: tarefas que nos distraem da nossa missão maior, preocupações excessivas com o futuro ou foco em objetivos mundanos que não têm valor eterno. Quando escolhemos viver de acordo com os propósitos de Deus, o tempo se torna uma ferramenta para o cumprimento desses propósitos. Deus não quer que vivamos uma vida frenética, apenas correndo de um compromisso a outro. Em vez disso, Ele nos chama a viver com intenção e sabedoria, fazendo escolhas que alinhem nossa agenda com a sua vontade. Isso significa não apenas trabalhar e cumprir as responsabilidades cotidianas, mas também dedicar tempo à oração, ao descanso, ao culto e à edificação de nossos relacionamentos com outros. Devemos nos perguntar constantemente: como posso usar este momento para servir a Deus e aos outros? Além disso, a maneira como usamos o nosso tempo reflete aquilo que valorizamos. Jesus nos ensina em Mateus 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que fazemos com nosso tempo revela onde está nosso coração. Se gastamos a maior parte do nosso tempo em busca de riquezas, reconhecimento ou prazeres mundanos, isso revela o que é mais importante para nós. Por outro lado, quando dedicamos tempo para a oração, para estudar a palavra de Deus e para servir aos outros, isso demonstra que nosso coração está voltado para as coisas do reino de Deus. É importante destacar também que o tempo é uma dádiva que não podemos recuperar. Ao desperdiçar um momento, não podemos simplesmente voltar atrás e recuperá-lo. Isso nos leva a uma reflexão importante sobre a eternidade. Nossa vida aqui é breve, e cada momento que passa nos aproxima do fim. Isso não deve nos causar ansiedade, mas deve nos motivar a viver com mais intenção e propósito. Quando reconhecemos que nosso tempo é limitado,
nos tornamos mais atentos ao que realmente importa e mais focados no que podemos fazer para cumprir o plano de Deus enquanto temos a oportunidade. Em Provérbios 3 versículos 5-6, encontramos mais uma lição importante sobre como administrar o tempo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ao confiar em Deus, Ele nos dá a sabedoria necessária para tomar as melhores decisões em relação ao tempo. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados porque tentamos fazer tudo sozinhos, sem buscar a direção divina. Mas quando entregamos nossos planos a Deus e buscamos sua orientação, Ele nos ajuda a viver de maneira mais equilibrada, produtiva e significativa. Senhor, te agradecemos pelo dom do tempo. Sabemos que cada momento é um presente de Ti, e queremos usar nosso tempo para glorificar Teu nome. Ajuda-nos a viver com sabedoria, priorizando o que realmente importa e buscando cumprir Teu propósito em cada dia. Nos dá discernimento para não desperdiçar nosso tempo com futilidades, mas para viver com intenção e com a visão eterna que Tu nos ofereces. Em nome de Jesus. Amém. A sabedoria para usar o tempo. A sabedoria é um elemento essencial para que possamos fazer bom uso do tempo que Deus nos dá. Quando buscamos viver de acordo com a sabedoria divina, passamos a tomar decisões que não apenas nos beneficiam, mas que também são alinhadas com os planos de Deus para nossas vidas. A sabedoria vem de Deus e é essencial para vivermos de forma equilibrada, cumprindo nossos deveres, mas também priorizando o que é mais importante para a vida cristã. O livro de Tiago nos ensina sobre a sabedoria divina, dizendo: Se, porém, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Tiago 1 versículo 5. Sabedoria é algo que devemos buscar constantemente, especialmente quando se trata de gerenciar o tempo. Quando pedimos sabedoria a Deus, Ele nos concede clareza em nossas decisões, e nos guia para fazer escolhas que estejam alinhadas com a sua vontade. A sabedoria para usar o tempo começa com a compreensão de que devemos priorizar o que é eterno. Em Colossenses 3 versículo 1-2, Paulo nos exorta: Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Isso significa que, ao considerarmos como usar o nosso tempo, devemos primeiro perguntar: isso está me aproximando de Deus? Isso contribui para o avanço do seu reino? Quando nossa mente está focada nas coisas de cima, nossa perspectiva sobre o tempo muda. Em vez de gastá-lo apenas com coisas passageiras, passamos a investir nosso tempo no que tem valor eterno. Um aspecto importante da sabedoria divina é a capacidade de discernir entre o que é urgente e o que é importante. Muitas vezes, nos vemos tão envolvidos com tarefas urgentes, que acabamos negligenciando aquilo que realmente importa. Jesus nos ensina em Lucas 10 versículo 41-42, quando repreende Marta, que estava ansiosa com muitas coisas, enquanto Maria escolhia a melhor parte, ouvindo a palavra de Jesus. Marta estava ocupada com tarefas que, embora necessárias, não eram as mais importantes naquele momento. Maria, por outro lado, usou seu tempo sabiamente, priorizando a presença de Jesus. A sabedoria divina também nos ajuda a equilibrar o trabalho e o descanso. Em Êxodo 20 versículo 8-10, Deus nos ordena que guardemos o dia de descanso. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O descanso não é um luxo, mas uma necessidade. Quando usamos o tempo para descansar e renovar nossas forças, estamos honrando a Deus e nos preparando para usar o restante do tempo de maneira mais eficaz. Além disso, a sabedoria nos leva a usar o tempo para servir aos outros. A Bíblia nos ensina que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, Mateus 22 versículo 39, e isso envolve usar nosso tempo para abençoar e ajudar os outros. Às vezes, isso significa parar nossas atividades para ouvir alguém, ajudar um amigo em necessidade ou dedicar tempo a um ministério. Quando vivemos com sabedoria, nosso tempo é um reflexo do amor de Deus para com as pessoas ao nosso redor. Senhor, pedimos tua sabedoria para usarmos o tempo de maneira que te honre. Nos ajuda a discernir o que é mais importante e a viver com equilíbrio, priorizando o que tem valor eterno. Que nossa vida seja um reflexo da tua sabedoria, e que possamos usar cada momento para servir aos outros e cumprir teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Buscando a direção de Deus para cada dia, a vida cristã é caracterizada por um compromisso diário com Deus, e uma das maneiras mais importantes de vivermos com sabedoria e propósito é buscar sua direção em todos os aspectos de nosso dia. Todos os dias somos confrontados com decisões que exigem sabedoria, discernimento e confiança em Deus.
Em Provérbios 3 versículos 5-6, a Bíblia nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo é um lembrete poderoso de que a direção de Deus é fundamental para que possamos viver de acordo com a sua vontade e fazer bom uso do tempo que ele nos dá. Ao começarmos o dia, é essencial buscar a direção de Deus, pois ele é o único que conhece o futuro e sabe exatamente o que precisamos. Em Jeremias 29 versículo 11, Deus nos promete: porque sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que Deus tem um plano para a nossa vida, e é nossa responsabilidade buscar esse plano em oração, pedindo sua orientação para cada passo que damos. Muitas vezes, tentamos seguir nossas próprias ideias ou fazer nossas escolhas sem consultar Deus, acreditando que sabemos o que é melhor. No entanto, a Bíblia nos adverte sobre os perigos de confiar em nosso próprio entendimento. O Salmo 127 versículo 1 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando buscamos a direção de Deus, estamos reconhecendo que, sem Ele, nossas ações são fúteis. Ao pedirmos sua ajuda, Ele nos guia para que nossas decisões sejam alinhadas com sua vontade, e, assim, fazemos um uso mais eficaz do tempo. Deus nos dá direção através de vários meios. A primeira maneira é pela oração. Quando oramos, entregamos nossas preocupações e decisões nas mãos de Deus e pedimos que Ele nos mostre o caminho a seguir. Jesus nos ensina em Mateus 7 versículo 7, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. A oração é uma ferramenta poderosa para buscar a direção de Deus. Ao nos aproximarmos de Deus em oração, estamos nos colocando na posição de ouvir sua voz e seguir suas orientações. Além da oração, Deus também nos guia através da sua palavra. A Bíblia é a fonte de sabedoria divina, e é nela que encontramos os princípios para viver com propósito. Em Salmo 119 versículo 105, o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos ilumina e nos guia, mostrando-nos o que é certo e nos alertando contra os erros. Ao ler e meditar na Bíblia, podemos perceber claramente como Deus deseja que vivamos e como podemos tomar decisões que honrem a Ele. Deus também nos guia por meio do Espírito Santo, que habita em nós. O Espírito Santo nos dá discernimento, convicção e sabedoria. Em João 16 versículo 13, Jesus diz: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina a tomar decisões que refletem a vontade de Deus, mesmo em situações complexas. Ele nos dá paz quando estamos no caminho certo e nos alerta quando estamos nos afastando da sua vontade. Quando buscamos a direção de Deus para cada dia, estamos também reconhecendo nossa dependência dele. Isso nos ajuda a manter uma atitude de humildade e confiança. Em vez de nos apoiarmos em nossa própria força ou sabedoria, buscamos a força de Deus, sabendo que Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Buscar a direção de Deus também envolve uma disposição para ouvir sua voz. Muitas vezes, ficamos tão ocupados com nossas atividades diárias que não damos tempo para ouvir o que Deus tem a dizer. Em 1 Reis 19 versículo 12, vemos que Deus falou com Elias de maneira suave, e muitas vezes Ele nos guia da mesma forma. Precisamos de momentos de silêncio e reflexão para ouvir a direção do Senhor. Senhor, obrigado por tua direção e sabedoria. Neste dia, pedimos que tu nos guies em todas as nossas decisões, grandes e pequenas. Nos ajuda a confiar em ti de todo o coração e a não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Que possamos buscar tua vontade em oração e ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. A prioridade de viver para Deus. Quando refletimos sobre como usar o tempo que Deus nos dá, devemos sempre lembrar que nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Em Colossenses 3 versículo 23, somos orientados: e tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso significa que cada aspecto de nossas vidas deve ser uma expressão do nosso compromisso com Deus, seja no trabalho, na família, nos estudos ou em qualquer outra área. Viver para Deus é reconhecer que Ele é o Senhor de todas as áreas de nossa vida e que nossa prioridade deve ser fazer Sua vontade em tudo o que fazemos. Isso exige uma entrega diária e uma disposição para colocar seus planos acima dos nossos próprios desejos. Quando vivemos com o propósito de agradar a Deus, todas as outras coisas se alinham, e encontramos um propósito mais profundo e duradouro para a nossa existência. A vida cristã não se resume a momentos de oração ou a participação em cultos e atividades religiosas. A verdadeira adoração a Deus acontece em nossa vida cotidiana.
Cada palavra, cada atitude e cada escolha deve ser feita como se fosse para o Senhor. Isso implica em viver com integridade, honestidade e amor em todas as nossas interações. Quando vivemos para Deus, buscamos fazer a diferença nas vidas das pessoas ao nosso redor, representando a Cristo em nosso comportamento e atitudes. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ensina: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Buscar o reino de Deus significa viver com foco nas coisas que são eternas, e não nas coisas temporais. Ao colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nossas prioridades mudam. Passamos a ver o tempo como um recurso para cumprir a missão de Deus na Terra, em vez de usá-lo apenas para nossos próprios interesses. Isso não significa que devemos abandonar nossas responsabilidades cotidianas, mas que devemos vivê-las com uma visão eterna e em alinhamento com os propósitos de Deus. Viver para Deus também significa reconhecer que Ele nos deu uma missão a cumprir. Jesus nos comissionou a ser luz do mundo e a fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículo 19. Nossa vida deve refletir esse chamado, e isso implica em usar o tempo para alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, seja através de nossas palavras ou de nossas ações. A vida cristã é, portanto, uma vida de compromisso diário. Não se trata de fazer algumas boas ações esporádicas, mas de viver de maneira consistente com os princípios do reino de Deus. A cada dia, devemos tomar decisões que honrem a Deus e que contribuam para a sua glória. Isso exige que busquemos a sua vontade em todas as áreas de nossa vida e que vivamos com o objetivo de ser um testemunho do seu amor e graça. Senhor, queremos viver para Ti em tudo o que fazemos. Nos ajuda a fazer todas as coisas de coração, como se fosse para Ti, e não para os homens. Que nossas vidas sejam um reflexo da Tua glória, e que possamos viver com propósito, sempre buscando o Teu reino em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém. O valor do tempo eterno. Quando refletimos sobre como usar o tempo, é fundamental ter uma perspectiva eterna. Muitas vezes, estamos tão focados nas preocupações diárias e nos desafios do momento presente que esquecemos que nossa vida na Terra é apenas uma preparação para a eternidade. Em 2 Coríntios 4, versículo 18, Paulo nos lembra: "Enquanto não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas." Isso nos desafia a viver com uma visão que vai além das circunstâncias imediatas e a focar no que tem valor eterno. Viver com uma perspectiva eterna muda a maneira como usamos nosso tempo. Quando entendemos que tudo o que fazemos tem repercussões para a eternidade, passamos a investir nosso tempo de maneira mais consciente. Cada ação, cada decisão, e até mesmo os momentos de descanso, podem ser usados para cumprir o propósito de Deus e para promover seu reino. A Bíblia nos ensina que devemos viver com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Efésios 5, versículo 16, porque a nossa vida na terra é passageira. Além disso, a perspectiva eterna nos ajuda a priorizar o que realmente importa. O tempo que temos é limitado, e o que fazemos com ele terá impacto na eternidade. Em Mateus 6, versículo 19 e 20, Jesus nos ensina: "Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrompem, e onde os ladrões não minam nem roubam." Isso significa que nosso foco deve ser nas coisas que têm valor eterno, e não nas coisas temporais. Senhor, queremos viver com uma perspectiva eterna, sabendo que nosso tempo na terra é passageiro. Nos ajuda a investir nosso tempo nas coisas que têm valor duradouro e a viver para a Tua glória em tudo o que fazemos. Que nossas vidas reflitam a Tua grandeza e o Teu propósito, enquanto aguardamos com esperança a eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.